A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Santarém. Este é o Jornal das 7 da Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Irão e Estados Unidos têm posições contraditórias sobre uma eventual negociação com vista ao cessar-fogo na região. A Casa Branca apresentou um plano com 15 condições para o fim da guerra, mas Teherão rejeita negociar com Donald Trump. A que se acrescenta ainda a posição de Israel, que já anunciou que não vai fazer parte de quaisquer negociações com o Irão. Quando estamos praticamente com um mês de guerra no Golfo Pérsico, a administração Trump apresenta um plano de 15 pontos para pôr fim ao conflito, mas João Gama, ainda não se percebeu se este poderá ser mesmo um ponto de partida para o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Até porque, Carla, o plano nem foi entregue diretamente ao Irão. As exigências norte-americanas foram transmitidas às autoridades de Teherão, mas através do Paquistão, que mantém boas relações com os dois países. Entre os 15 pontos propostos pela administração norte-americana, é exigido que o Irão entregue todo o combustível nuclear enriquecido que tem, que renuncie a armas atómicas e que várias instalações nucleares importantes sejam desmanteladas. O Irão terá também de abandonar o apoio a milícias regionais e deixar de financiar ou armar grupos como o Hamas e o Hezbollah. Impõe-se também que mantenha em aberto o Estreito de Hormuz. Em contrapartida, o Irão veria o levantamento das sanções internacionais e o apoio dos Estados Unidos para o programa nuclear civil. Do plano, ainda assim, não consta qualquer menção a uma mudança de regime no país. Sendo, João, que o Irão já rejeitou estas propostas. E com bastante veemência, numa mensagem de vídeo do porta-voz das Forças Armadas, é negado qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos da América e dirigindo-se diretamente a Donald Trump. O responsável militar recomenda ao presidente norte-americano que não tente disfarçar a derrota no conflito com um suposto entendimento. Garante também que não haverá qualquer regresso do preço do petróleo antes da guerra. No terreno, Israel e o Irão mantêm os ataques. E com a garantia de que Tel Aviv de que independentemente de quaisquer negociações, as forças israelitas vão continuar a atacar o Irão e também o Líbano. É isso que tem acontecido esta madrugada. Pelo menos 9 pessoas morreram no sul do Líbano, enquanto Hezbollah e Israel continuam a trocar ataques. Esta madrugada, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou também ter lançado a onda número 80 de mísseis contra Israel e também contra bases norte-americanas na região. Israel, Kuwait, Bahrein e Jordânia foram atingidos. Os Estados Unidos da América enviaram também nas últimas horas cerca de 2.000 soldados da Força Aérea para o Médio Oriente, uma informação que está a ser avançada pelo New York Times. João Gama, com as últimas no Médio Oriente, entretanto o chefe da diplomacia chinesa telefonou aos responsáveis iranianos para apelar ao regresso ao diálogo, de forma a pôr fim à guerra o mais rapidamente possível. A China, principal parceiro comercial de Teherão, tem condenado os ataques ao Irão, ao mesmo tempo que defende o respeito pela soberania dos países do Golfo. Este vai ser um dos temas do Gabinete de Guerra daqui a pouco com o historiador Bruno Cardoso Reis. Minutos antes do anúncio de Donald Trump sobre as possíveis negociações com o Irão, houve movimentações suspeitas nos mercados financeiros. O mesmo já tinha acontecido quando o presidente norte-americano comunicou uma pausa de 90 dias nas tarifas. Foi pouco antes das 7 da manhã de segunda-feira, hora de Washington, que Donald Trump escreveu na rede social que detém, a Truth Social, que estavam a decorrer negociações boas e produtivas com o Irão, o que fez os mercados acionistas mundiais darem um enorme salto. As bolsas norte-americanas passaram a prever uma abertura em alta e o preço do petróleo afundou, sendo que nessa ocasião alguém apostou muito dinheiro na queda do preço do petróleo e na subida das bolsas. O jornalista de economia do Observador, Edgar Caetano, explica as suspeitas que recaem sobre este movimento. Nós não sabemos quanto tempo é que Donald Trump demorou a escrever aquela publicação cheia de erros ortográficos. Provavelmente foi mais do que um minuto. Portanto, basta ter um acesso que seja deliberado ou, neste caso, conhecido da administração de Trump ou não. Alguém pode ter capacidade de perceber quando Trump está a começar a escrever aqueles tweets, por exemplo. Isso é uma coisa que cabe às autoridades investigar, se aconteceu aqui ou não. Agora, de facto, pela dimensão da aposta que foi,
dá a entender que não é o tipo de aposta que, ainda mais àquela hora, às 7 da manhã, numa altura em que há pouca liquidez, pouco movimento nos mercados. Uma segunda-feira em que nem havia sequer dados económicos importantes. Quer dizer, nada justifica um aumento tão notório do volume. Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador, que está na história do dia de hoje. Esta não foi a primeira vez que uma declaração de Trump, através do Truth Social, fez as bolsas inverterem o rumo da negociação de forma súbita. Em abril do ano passado, quando da chamada crise das tarifas, com as bolsas em queda, Donald Trump escreveu que era um grande momento para comprar ações e obrigações. Algumas horas depois anunciou uma pausa de 90 dias em grande parte das tarifas. Este é o tema que faz manchete esta hora no site do Observador. Na política nacional é hoje conhecida a data das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. Vai ser decidida na reunião de conferência de líderes marcada para esta manhã. É uma data que tem sido sucessivamente adiada devido à falta de consenso entre PS, PSD e Chega perante a nova composição do Tribunal Constitucional. O último a pedir um adiamento foi o Partido Socialista. Diz o PS que não foi possível encontrar uma solução adequada para a nova equipa de juízes no Palácio Raton. Dos 3 juízes que têm de ser substituídos, 2 foram indicados pelo PSD, 1 pelo PS, estando em cima da mesa a possibilidade do Chega, agora segundo maior partido parlamentar, entrar neste órgão e assim os socialistas ficarem de fora desta eleição. Ontem, André Ventura disse que o processo de escolha dos 3 juízes para o Constitucional está fechado e que o PS fica de fora. Tem sido tema quente entre a AD e PS. Os socialistas acusam o governo de ter queimado as pontes para se chegar a uma solução, mas Duarte Cordeiro, antigo ministro de António Costa, discorda. Diz que não faz sentido que o PS se coloque de fora de possíveis entendimentos. O socialista, apontado por alguns como tendo futuro na liderança do PS, diz que as opções do governo têm de ter consequências políticas, mas que isso não significa o fim do diálogo entre PS e PSD durante toda a legislatura. Se o governo quer o caminho em que indica 2 juízes para o Tribunal Constitucional e confere um terceiro ao Chega, o governo tem naturalmente que encontrar uma maioria 2/3 na Assembleia da República para aprovar. E não pode naturalmente esperar que seja o Partido Socialista a participar nesse processo. Ora, eu acho que o governo tem que tomar a decisão e tem que ser responsabilizado pela decisão que toma. Agora, isto não significa, em circunstância alguma, que o Partido Socialista, a partir daqui, se vitimiza ao ponto de dizer que já não fala com ninguém durante esta legislatura. E esse é um limite, para mim, que não faz sentido absolutamente nenhum. A poucos dias do Congresso do Partido Socialista, Duarte Cordeiro defende que não quer ver o PS como um parceiro preferencial do governo, nem para as eleições do Tribunal Constitucional, nem para a aprovação do Orçamento do Estado, mas que o papel de oposição do partido deve continuar, sem queimar todas as pontes, como chegou a defender José Luís Carneiro. Carla, o número de nascimentos por cesariana não para de aumentar em Portugal. No ano passado foi mesmo batido um recorde nos hospitais do SNS. As unidades públicas fizeram cerca de 22 mil cesarianas em 2025, é uma subida de 5% em relação ao ano anterior, número que agrava para cerca de 33% o peso das cesarianas no número total de partos no SNS, e isto quando a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa se mantenha abaixo dos 20%. As regiões do Norte, do Alentejo e do Algarve apresentam o pior registro no país, com os números a rondar os 40%. Os especialistas ouvidos pelo Jornal Público apontam o contexto de escassez de obstetras, de encerramentos de urgências de obstetrícia e também de maior recurso a médicos prestadores de serviço como fatores que contribuem para o aumento do número de partos por cesariana em Portugal. O Ministro das Finanças diz que o excedente orçamental alcançado no ano passado vai ser uma boa surpresa e uma boa notícia para o país. Os dados vão ser divulgados amanhã. Na apresentação do Conselho Estratégico do Banco Português de Fomento, Joaquim Miranda Sarmento antecipa uma boa notícia. Quinta-feira conheceremos o número final 25, não será obviamente tão elevado, mas será muito acima daquilo que eram as previsões das entidades e daquilo que era a expectativa, e uma dívida pública que já está muito próxima, já está abaixo dos 90%, foi outro marco muito importante, está muito próximo da média da zona euro. Se continuarmos neste caminho, nós chegaremos ao final da década próximo dos 75%.
Joaquim Miranda Sarmento avisa, no entanto, que apesar dos números melhores do que o previsto, os 2 eventos que aconteceram no primeiro trimestre deste ano, as tempestades e a guerra no Irão, podem retirar margem às contas públicas. O Governo previa um excedente de 0,3% do PIB para 2025, mas o Ministro das Finanças já tinha dito que o resultado vai ficar acima do que era esperado. São agora 7h09. Carla, que outras notícias marcam este início de manhã de quarta-feira? A Câmara do Oeiras refuta as suspeitas e as acusações do Ministério Público que recaem sobre Isaltino Moraes, e 22 responsáveis municipais foram acusados de desviar 150 mil euros em mais de 1.400 refeições. Em comunicado, a autarquia refere que as refeições de trabalho foram realizadas no estrito cumprimento das normas legais. O Ministério Público acusou formalmente os suspeitos pelos crimes de abuso de poder, por gastos que classifica como desvio flagrante, abuso de funções e grave violação de deveres. O Ministro da Educação volta a reunir-se com os sindicatos de professores sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente. O último dia de reuniões ficou marcado pela expulsão do STOP da mesa das negociações devido a um protesto que estava a ser realizado à porta do Ministério. Também a FENPROF abandonou as negociações devido ao tratamento que o Executivo deu ao sindicato. A Seleção Nacional de Futebol chegou esta noite a Cancún, no México, onde vai continuar a preparar o duelo amigável do próximo sábado. Roberto Martínez levou 25 jogadores, sendo que o avançado, Paulinho, esperou pela comitiva nacional já no México, país onde joga atualmente. Portugal treina já esta tarde. Ontem Pedro Gonçalves e João Neves fizeram um trabalho de recuperação. A partida contra o México está marcada para a madrugada de sábado para domingo. 2 dias depois, a equipa vai enfrentar os Estados Unidos em Atlanta. E hoje pode ser um dia muito importante para os fãs de Harry Potter, porque estamos a minutos, horas de ser revelado o trailer da nova série que vai estar disponível na HBO Max. Para os fãs da série, não é? Para os fãs da série. Da série ou do filme? Da saga. Do filme, dos livros. Portanto, a cor do universo. As filas que se formavam. Exatamente. De cada vez que era lançado um livro. Ontem já tinha sido mostrada a primeira imagem, não foi? Sim. Uma fotografia da nova série que mostra Harry Potter equipado com as cores de Gryffindor, a caminho de... Vocês sabem o que eu estou a dizer? A caminho de um campo de Quidditch. Estás a falar. Estás a falar com especialista, não é? O novo ator aparece de costas, com uma capa, com o número 7 nas costas, mas não é um 7. Não é o 7. Não é o 7. Tem uma participação especial também. Com esta publicação, estamos a falar das redes sociais, com a informação de que o trailer é lançado hoje. É o trailer, depois vamos ter que esperar assim uns mesinhos pela estreia. Se há renovação das gerações de fãs. Claro que pois. Claro. Sim, eu calculo que sim, os livros continuam a ter muito sucesso. A nova série só estreia no próximo ano. Vantagens, promete ser uma adaptação fiel dos livros. A Carla está a ver para qual dos dois é que se vira. Não está a ver a reação de nenhum. Vocês estão zero entusiasmados. Nunca viram nunca vi. Vi 5 minutos vi também filme, talvez. A sério? Exato. Olhem que é lá em casa é tudo para acompanhar os filhos na altura, mas... Há 7 livros e agora cada temporada vai ser de um livro, portanto espera-se que haja muito mais tempo do que o que existia até agora, que era um filme de... Os filmes eram grandes. Pode ser que seja desta, Paulo. Pode ser. Vocês não têm idade para isso. Vamos dar o nosso melhor.